E aí, sexto ano, em casa, a tia também está aqui morrendo de saudade de vocês, tá? Hoje a tia vai falar para vocês a nossa aulinha de filosofia sobre o nosso capítulo, né? Capítulo 1 que a gente estava estudando, falando do mito até o pensamento racional. Mas antes da gente dar início ao nosso conteúdo, a tia vai só relembrar vocês sobre aquele textozinho de introdução que tem lá no livro, tá certo? Então, quem tiver com o livrinho pode ir acompanhando a partir da página 16. Tá? É um diálogo entre dois mundos. Lembra que eu comentei na sala sobre um índiozinho chamado Mauá e uma menina chamada Luana? Pois bem, eles tinham uma visão muito diferente sobre o surgimento do sol, né? Então, o Mauá, o índiozinho, ele conta uma história totalmente tradicional, né? Ele diz que teve uma luta entre os deuses, né? Da escuridão, e daí surgiu o sol. Isso foi um assunto que os pais dele contaram, uma história tradicional. Eu posso discordar dele? Claro que não. Eu posso discordar porque eu conheço outra forma, que é a forma científica que foi a que a Luana contou. Luana disse, da forma que a gente conhece também, que o surgimento do Sol, cientificamente falando, né? Ela achava realmente admirável a forma que o Mauá contava, ela admirava, mas também de uma forma também estranha, né? Ela pegou, gente, um graveto e sobre a terra batida, ela começou a fazer um desenho da terra, contornando ao redor da terra o sol. Isso que ela fazia era na esperança de convencer o índiozinho de que ela estava certa. Depois de ver o desenho, as explicações de Luana, né, Mauá pegou o graveto e enterrou no chão, bem no meio do desenho, né? Aí, quando ele percebeu que o sol batia naquele graveto, né, a luz do sol atingiu o graveto, aí projetava uma sombra, uma determinada sombra, e ele falou, né? Viu, Luana? Luz e escuridão, elas andam juntas. Ela percebeu que a convicção dele era muito forte e que seus argumentos não tinham como, não tinham origem em uma compreensão sobre aquela natureza. O que é que Luana dizia? Né? Ela explicava sobre o dia e a noite, mas ela falava de uma visão científica. Como foi que surgiu o Sol, ela falou do movimento de rotação, de translação, né? Que é o lado científico que a gente conhece. E ela é interessante, né, que eles têm essa discussão, porque nenhum dos dois, eu posso dizer que algum dos dois estão errados? Não, porque se ela tentasse, se ela convencesse ele, o índiozinho, de que o que ela estava falando era o correto e que tudo que ele viu até hoje é errado, então ela também estaria errando, porque ela ia acabar com a tradição, né, familiar. Mas claro que pelo que a gente conhece nos livros até hoje, né, a visão de Luana é a mais correta. Ela aproveitou até o momento, né, da conversa com o índiozinho, o momento para tirar uma fotografia com o celular dela, que olha aí, né, mais moderna ainda, e também observando atentamente o adeus do sol, que ele estava fazendo isso no finalzinho da tarde. Para a gente não passar muito tempo falando dessa introdução, vamos falar do nosso conteúdo, né? Que é uma contradição entre o mito e o pensamento racional. Muitas vezes a gente, né, fica a se perguntar como muitos fenômenos naturais acontecem. Uma tsunami, por exemplo, muitos, né, visam pelo lado da religião e dizem que isso aí pode ser um castigo, pode ser uma visão dos deuses, cada um vê como pode. Mas o lado científico é outro, né? Outra coisa, um raio, como surge um raio, um arco-íris. Então, todos isso são fenômenos muito importantes que acontecem, né? E que muitas vezes a gente acha estranho de alguma forma. Mas olhando para o nosso lado científico, a gente vê que tem sim um propósito para acontecer tudo isso e que é natural, né? Que são mitos. Mitos são narrativas, né? Geralmente sem autoria definida,
e são coisas que não são reais, né? São coisas que muitas pessoas que acreditam como o Mauá, né? Da historinha que eu li bem no início, na introdução. São coisas que vêm de uma tradição, vêm de deuses. Lá na Grécia eles acreditam sempre muito nisso, né? Principalmente quando o mito surgiu de lá. Eles eram apresentados de forma de poema, canção. Lá eles se voltam muito para essa parte de mitologia. Dando continuidade, eu vou falar de um mito, né, muito conhecido, que eu até comentei na sala de aula com vocês, que é o mito de Prometeu. Prometeu, né, ele é um titã, ele teria sido castigado pelos deuses porque ele falou para os humanos o segredo do fogo. Então, eles acharam isso uma traição dele. Colocaram ele no cume de uma montanha. Lá, os abutres comeram o fígado dele. Ele ainda vivo, né? Ele sofreu muito, ele ficou acorrentado. E o castigo dele pelos deuses foi isso. Comparando, né, a atualidade, a gente sabe que o fogo, ele não surge de um Deus, não surge de um formato como esse, não. Né? Olhando para o lado de química, quem estuda, né, o lado da ciência, comparando, ele foi castigado por uma coisa que não era cientificamente falada. Né? Por isso está dizendo um mito. Tá? O fogo ele é um produto, uma reação química, como a gente sabe. Então, ele não foi uma criação divina, né, como mostra a religião ou quem acredita na parte da mitologia. Os primeiros filósofos, por que a tia está falando muito disso, de coisas naturais? Porque os primeiros filósofos, eles eram conhecidos como naturalistas ou pré-socráticos. Então, eles se voltavam muito para a natureza, para as coisas que aconteciam na natureza. Até que mais na frente a gente vai ver que o Tales de Mileto, foi o primeiro, né, deles, ele acreditava que tudo surgiu, o universo surgiu a partir da água. E os outros vêm a discutir, né? Veio a Anaximandro, Anaxímenes, um acha que é o A, o outro acha que é o Ápero, o infinito, outro acha que é o Leucipo e Demócrito, dizem que é o átomo, né? Partículas invisíveis, indivisíveis. E eles se voltam muito para a physis. A physis quer dizer o quê? Que vem de origem grega, que significa natureza, né? Na visão grega, essa expressão. Dando continuidade ao nosso conteúdo, né, para vocês que estão em casa, que não pode ficar sem o conteúdozinho de vocês, a tia, a partir daí, né, dessa pequena introdução, eu vou passar uma atividade. Essa atividade, ela vai anexa. Então, a tudo que eu falei aqui, né, vocês vão acompanhar no livro de vocês, a imagenzinha do Prometeu, né, do mito que eu acabei falando para vocês. Ela tá na página 20, vocês vão acompanhar, vão dar uma lida no conteúdo, revisando, né? Assistam o vídeo já acompanhando o livro de vocês. E a atividade, ela vai referente ao que eu acabei de falar, tá certo? Então, meninos, por hoje é só. Um cheiro bem grande de vocês, ó, morrendo de saudade, viu?